e todas, cumprimentar o nosso prefeito, Marco Antônio Lage, nosso secretário de Obras, Zeladoria Urbana, grande parceiro da Secretaria de Esporte e Lazer, seu Anderson Silva, presidente da Liga, nosso parceiro, Ricardo, belas palavras aqui, muito obrigado, Ricardo, e todos os representantes da Liga. Vou cumprimentar aqui todos os vereadores e vereadora presentes também, muito obrigada, com demais colegas secretários e autoridades aqui presentes. Bem, eu vou também fazer um cumprimento e um agradecimento especial à minha equipe da Secretaria de Esporte e Lazer, né, que faz tudo isso acontecer, né, então é sempre bom a gente lembrar. E a equipe também da Secretaria de Obras, que eu sei que tem gente aqui presente, também parceira nossa, né, em mais uma entrega, mais um projeto. Cumprimento também os nossos parceiros, os nossos projetos, cada campo uma escolinha, né, professores e coordenadores aqui que vieram nos prestigiar, muito obrigada. Vou ressaltar, né, a parceria com a Liga, mais uma vez, né, essenciais na construção e no fortalecimento do nosso futebol amador. Né, agradecer também a todos os dirigentes presentes, aos atletas, né, do futebol. Agradecer também, claro, a nossa imprensa, né, que veio aqui em peso hoje presenciar e prestigiar o nosso evento. Bem, eu vou começar fazendo uma referência muito especial ao nosso homenageado, né, seu Marcos Evangelista Alves, né, o Gabiroba, que representa tudo aquilo que o futebol amador de Itabira tem de mais bonito, né, que é dedicação, pertencimento e amor ao esporte. Então, uma homenagem muito merecida, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Hoje é um dia importante para a cidade de Itabira, a gente vai iniciar mais uma edição do futebol, né, do Campeonato Amador de Futebol de 2026, e é como eu sempre digo, não se trata apenas de uma competição. É um projeto que fala sobre comunidade, sobre ocupar os bairros e territórios e sobre criar oportunidades, promovendo o lazer e criando os vínculos também. É importante dizer que o futebol amador, ele retomou nessa gestão, é sempre bom a gente lembrar, né? E isso não é detalhe, isso é escolha política. É decisão, e a decisão de voltar a investir no esporte como política pública é uma escolha política. Não só como uma escolha de campanha, também uma decisão de gestão que acredita no esporte, lazer com o desenvolvimento social. E esse movimento ele não vem sozinho, ele é acompanhado por um conjunto de investimentos que foram realizados ao longo, né, dos últimos anos. A recuperação dos campos, a melhoria dos equipamentos esportivos que a gente vem fazendo, a ampliação do acesso de esporte e lazer para toda a comunidade. O Marco gosta de falar, e eu vou reforçar, são mais de 6 mil pessoas hoje praticando esporte e lazer. Essa é uma política pública de lazer que a gente vem construindo. E é também nesse contexto, nesse ponto que a gente está aqui, né, lançando mais um importante projeto que eu vou, né, deixar para o nosso prefeito falar um pouco mais, depois ter uma apresentação minha institucional, mas é um projeto que proporciona a ampliação do uso dos espaços esportivos, né, das pessoas ocupando os territórios, da comunidade usufruindo daquele equipamento, também no período de contraturno do trabalho, que a gente sabe que às vezes é o tempo que nos resta, né, para vivenciar o lazer e as atividades esportivas. Então eu não vou entrar em detalhes, como eu disse, porque agora eu tenho certeza que o nosso prefeito vai dar a visão dele sobre a importância desse projeto. E eu quero reforçar que estamos construindo não são ações isoladas, né, por fim. É uma política, como disse, é um caminho, é um projeto de cidade que a gente entende o esporte como ferramenta de desenvolvimento social e humano. Não é à toa que o esporte está hoje no eixo, né, humano da política pública do nosso prefeito, Marco Antônio Lage. Então, finalizando, para não delongar muito, eu desejo a todas as equipes uma excelente competição, né, e convido toda a população também a acompanhar, a participar e a valorizar o nosso futebol amador. Meu muito obrigada a todos e a todas. Agradecemos a presença dos vereadores Elias Lima e também Ronaldo Capoeira. Ouviremos o secretário de Obras, Anderson Alves. Boa noite a todos. Vocês não reparam minha garganta não, tá, gente? Que era difícil. Eu queria agradecer aqui a presença do prefeito, da secretária de esporte, dos representantes da Liga, do homenageado, a todos os vereadores e representantes aí a parte do futebol. Esse projeto, gente, ele foi
criado em parceria com a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Obras. Esse projeto ele está estendendo a todos os campos aqui de Itabira. Então, essa parte estrutural da Secretaria de Obras desse projeto, ele vem acompanhado de uma tecnologia de iluminação de LED, tá? Postes de concretos em T e toda a parte de iluminação externa. É um projeto bem complexo que hoje, né, através desse projeto inovador do prefeito, vai levar mais garantias, segurança para o pessoal aí na parte noturna. É um projeto que é muito interessante, é um projeto importante, que cabe a todos nós valorizar essa parte do prefeito, que hoje tem contribuído muito com essa parte esportiva. Todos nós sabemos que o esporte é uma coisa muito importante para todos nós. A gente sabe que o esporte hoje, ele tira a gente dessa parte violenta, dessa parte de drogas, essa parte que o mundo oferta de forma negativa. Então, a todos nós aproveitar esse projeto, agradecer ao prefeito, à secretária e a todos os representantes. Eu não vou delegar muito, né, porque o prefeito, que é o autor do projeto, ele vai detalhar mais. E agradecer também a participação do Dr. Marcos, também, que eu não conhecia, é um prazer conhecer o senhor agora. E um abraço a todos, obrigado e boa noite. Ouviremos o vereador Marcos Antônio Ferreira, representando a Câmara Municipal de Itabira. Boa noite a todos, todas. Nosso prefeito Marco Antônio Lage, o Ricardo, presidente da Liga, a Luísa, nossa secretária de Esporte e Lazer, o homenageado aí o Marcos Gabiroba, o Anderson Fofão, né? Secretário de Obra, os meus colegas Reinaldo Lacerda, Jordânia Madeira, Hilda Pedreira, Carlos Henrique, o Bernardo Rosa, os escondidinhos lá atrás, o Capoeira e Elias Lima. Gente, na verdade, eu me sinto em casa aqui falando do futebol amador, né? Aqui eu estou tendo um reencontro com muitas pessoas que fizeram parte da minha vida no futebol amador. E a gente sabe o quanto é importante o futebol amador para a nossa cidade, para os bairros, para as comunidades, onde que ali as pessoas se reúnem no campo de futebol, torcem para o time do seu bairro, né? As rivalidades, né? Eu joguei por muito tempo futebol amador e joguei em alguns times que a gente tinha aqueles clássicos, né? Água Fresca, União e o Industrial, no Grêmio, o Vila e o Grêmio, lá no Ferroviária Internacional. Então, assim, a história do futebol amador é linda na nossa cidade. A gente sabe que tem alguns bairros aqui que até hoje essa tradição é contemplada ainda. Santa Ruth, ali a equipe do Santa Ruth, o Ronaldo, o Eduardo. A gente sabe que o Reinaldo, que está lá presente também, que quando tem um joguinho amador, sem valer nada, né? O pau quebra lá no Santa Ruth, o pessoal vai, prestigia. Isso é fundamental no futebol, somente o amador. O Gabiroba mesmo, o Marco Gabiroba, conversando com ele, o irmão dele, o Gabiroba, foi meu treinador no União. Um zagueiro fenomenal. Quem conheceu e viu jogar bola sabe disso, sabe do que eu estou falando. Então aqui, falar do futebol amador, eu me sinto muito à vontade mesmo. E quanto é importante esse projeto para a nossa cidade. E como falou a Luísa aqui, muito bem, estava esquecido. Veio o governo do Marco Antônio e realmente reacendeu o futebol amador. Trouxe de volta essa tradição que toda a nossa cidade adora, porque o futebol, todos nós que vivíamos o futebol, né, sabemos que o Itabirano gosta de futebol. Tanto é que agora vem aí o Valério disputar o campeonato mineiro,
E já te falo aqui, prefeito, você já deve estar sabendo que nós fizemos uma parceria com o Valé lá no Real, cedendo espaço para o treinamento. Acho que é importante isso, mesmo o clube sendo um clube social privado, ele tem sua participação social que tem que ser feita. Então, assim, é realmente parabenizar e fazer um pedido aqui também, já que foi anunciado aqui os campos, a iluminação, que nós vamos ter o Corujão, né? Que esse Corujão contempla o cinquentão, né, gente? Eu acho que é importante a gente voltar, né? Essa galera aí do cinquentão, eu acho que é importante a gente voltar, né, Ricardo? E o Corujão, o horário, eu acho que é o ideal. Principalmente para nós mesmos, né? Tá? Então, assim, realmente é parabenizar o prefeito, nosso prefeito Marco Antônio, a secretária, a Luísa, a condução lá na Liga, você e sua equipe, que fazer futebol não é fácil, a gente sabe disso. Os desafios são muito grandes, né? Mas quando a gente tem uma equipe que realmente está determinada a executar, a coisa vai sair do papel, como já está saindo há mais de 5 anos, né, prefeito? Tá? Então, parabéns ao homenageado Marcos Gabiroba e a todos envolvidos nesse projeto. Obrigado, boa noite a todos. Ouviremos o homenageado neste campeonato, Dr. Marcos Evangelista Alves, ou Gabiroba. Boa noite a todos. Estive pensando desde ontem, quando o Silvio me comunicou que eu seria homenageado aqui hoje. Por que ser homenageado? O que eu fiz para o futebol, primeiro foi praticá-lo, com honra e dignidade. Segundo, com muito amor. Terceiro, depois da minha família, por futebol. O futebol amador de Itabira viveu momentos de muita dificuldade. No meu tempo, não existia participação da prefeitura. Era cada um de nós tirávamos o dinheiro do bolso para comprar o uniforme, para comprar a bola. Os patrocinadores não existiam. E nessa dificuldade, nós conseguimos montar um time na Gabiroba que deu muita dor de cabeça aos clubes da cidade. Lembro que éramos 5 irmãos jogando num time só. Desses 5 irmãos só tem 2 vivos até hoje. 3, que é o Benedito, o Zé Nelson e eu. Futebol jogava-se com amor. A nossa camisa era preta e vermelha. Mas como eu sempre fui torcedor do Botafogo, troquei a camisa preta e vermelha e representava o Flamengo. Nunca gostei do Flamengo. Nunca gostei, não gosto até hoje. Passamos a ter uma camisa igualzinha do Vasco da Gama, só que não tinha cruz de Malta. Tinha escrito GFC, que é Gabiroba Futebol. E eu, como goleiro, eu defendi o clube com muito amor e muita honra. Tem esses dedos quebrados aqui, ó, todos tortos, porque fui defender, o sujeito chutou minha mão e a bola. Meus dedos vieram parar aqui atrás. Quebrei esse osso aqui e vieram parar aqui atrás. Mas. Vocês estão rindo, né? Mas suportei tudo isso, porque eu amava o Gabiroba Futebol. Agora, por que estou sendo homenageado? Não vejo motivo. Desde ontem, quando o Silvio me comunicou, eu tremi em todas as minhas bases. Ser homenageado é quando uma pessoa faz alguma coisa. Eu nunca fiz nada. A não ser jogar, a não ser presidente do Tribunal de Justiça, a não ser relator do Tribunal de Justiça e secretário. Gilmar de Brito
foi presidente da Liga. Sem falsa modéstia, ele está presente. Eu coloquei lá. O senhor foi juiz também. Quem? O senhor foi juiz de futebol também. Ele? O senhor? Aí eu fui juiz, mas juiz ruim. Não fui o juiz da sua categoria, da categoria do outro, né? Mas eu tive a honra de apitar uma final entre Santa Maria de Itabira e Grêmio, lá em Santa Maria. Lá onde, se o Santa Maria perdesse, né, o juiz apanhava. Outro jogo também que eu não esqueço nunca foi Aimorés e Ferros e Santa Maria. Os dois times havia uma rixa de anos. Lá uma briga que tinha em Ferros, então os dois ficaram muitos anos sem jogar. E Divaldo, o professor Divaldo da loja, me convidou para apitar o jogo. Eu falei, meu Deus do céu, não sei o que é isso. O último juiz que havia apitado o jogo de Santa Maria e Ferros, ele foi capado. Porque o Santa Maria perdeu, o negócio foi feio. Quando eu falei com a minha mulher que eu ia perder esse jogo lá em Santa Maria, lá em Ferros, ela falou, pelo amor de Deus, não faz isso não. Não faz isso não. Já dei a palavra, amor. Fui. E daqui lá eu fui pensando, eu tenho que correr mais que qualquer jogador. Qualquer jogador. E assim eu fiz. Você hoje é o diretor de futebol da Liga. Eu fui o único árbitro que usei o uniforme pela primeira vez. Está guardado em casa até hoje. Não se estava de roupa, camisa. Quando eu entrei em campo, eu pensei, tem que segurar esse jogo 0-0. E corria para lá e corria para cá, mais que qualquer jogador, impedimento. Não tinha bandeira, não, eu sozinho, Deus e eu. Segurei o 0-0. Saí carregado de campo pelos dois times. Não esqueço de viu, meu filho? Você nunca foi carregado, eu já fui. Saí carregado, mas cumpri minha missão. Mas, voltando aqui ao caso da homenagem, por que estou sendo homenageado? Marcos Evangelista Óbico de Obra, nascido na Galinova. Eu lembro muito de casa do Manandás, sabe, prefeito? Alguns anos nasci em Itabira, eu não disse isso? Tem a marca dele? Coisa de Itabirão. Alguns anos nasci em Itabira. Eu, alguns anos, em 1940, nasci na Gabiroba. É por isso que eu sou teimoso. Gente, eu sou tolo. Eu sou do mês de abril mês de duro. Cabeça dura, mas sempre fui honesto e cumpri todos os meus deveres. Todos. Tenho a honra de falar que a Rádio Pontal, que eu constituí há 35 anos atrás, sem a aprovação da minha mulher, está aqui presente. Ela está ali de cabeça baixa. Sem a aprovação dela, ela fala, você vai danar falar da vida dos outros, não, vai ser cadeia, vai ser processo. E com isso, ela me advertiu. Eu fiquei 8 anos sem chegar diante de um microfone. Um belo dia, a pessoa que fazia o programa Parada Sertaneja, que eu criei, me largou na mão. Não compareceu. Desapareceu. E um funcionário meu, doutor, faz o programa, o senhor tem capacidade. Não, não gosto de sertanejo, não gosto de sertanejo. Faz. Fiz. Quando terminei o programa, a rádio choveu de telefone para eu continuar. 30 anos eu fiz Parada Sertaneja. Tenho certeza que muita coisa boa eu fiz, mas muita coisa boa que eu podia fazer eu não fiz. Assim como na minha vida pessoal. Muita coisa boa eu podia ter feito. E aos 86 anos eu tenho consciência que devo muita coisa. Mas agradeço a Deus por ter feito alguma coisa. E por essa alguma coisa que eu fiz, é que eu estou recebendo essa homenagem que o Silvio me honrou.
O Silvio, eu acho que o Silvio mais, prefeito, é puxa-saco. Sabe por quê, prefeito? Quando eu comecei na rádio, que ninguém acreditava, o Silvio chegou lá. Ô doutor, eu ia trabalhar com o Silvio. Pô, Silvio, você não tem condição de pagar ninguém? Não, eu faço. E o Silvio está lá até hoje. Ele é o repórter da Rádio Pontal. Ele dá todas as notícias positivas. Jamais a Rádio Pontal vai falar uma notícia negativa. Positivo. Porque o positivo nos eleva a Deus. O negativo faz-nos Barrabás. Quem foi Barrabás? Quem foi Barrabás? Vocês não sabem. Foi o que traiu Jesus. E ele não é um Barrabás. Ele é um filho de Deus que está lá comigo há 35 anos. E se Deus quiser, Silvio, enquanto eu tiver vida, saúde e juízo perfeito, você estará lá comigo. Tá? Para encerrar, eu quero agradecer ao presidente da Liga, que tem honrado essa entidade que foi criada em 1957. Você não sabe a data que ela foi criada. 1957. Qual foi o primeiro presidente dela? Silvio Lage. Silvio Lage foi o primeiro presidente da Liga. Silvio Lage é um ex-combatente do Exército Brasileiro na guerra de 39 a 45 na Itália. Ele combateu lá. Às vezes, no campo de futebol, soltava foguete. Esse aí é correndo, porque na guerra ele tinha horror dos foguetões, dos tiros em cima dele. Esse aí correndo. Silvio Lage foi o primeiro presidente da Liga. O presidente do tribunal foi Vladimir Berch. Ele era um iugoslavo, fugido da guerra da Iugoslávia e veio morar aqui em Itabira. E casou com a filha do senhor Neném Damasceno. Ele foi o primeiro secretário e o primeiro presidente do tribunal. Esses homens construíram o que vocês estão hoje. Vocês, secretário de Esporte do Brasil, tem que fazer muito mais do que você está fazendo. Eu acho que está fazendo muito pouco. Itabira merece muito mais. Eu estou vendo ali, ó, juntos. Amanhã não existe, prefeito. O amanhã não existe. Por que não existe? Ele se torna hoje. Eu costumo brincar com a pessoa assim, qual é o dia que nunca chega? Não sei, amanhã. Mas por quê? Ele nunca chega. Ele se torna hoje. Então, mude aquele slogan ali. Tire o amanhã e coloca hoje sempre. Que você merece. Você está sendo um prefeito que depois de Daniel Zulia, presta atenção, o maior prefeito que nós tivemos em Itabira de todos os tempos. O segundo foi Jair Magalhães Alves. O Wilson do Carlos Soares, um homem que foi eleito, gente, ganhou a eleição por 2 votos de diferença, com o candidato do prefeito na época. Governou, foi denunciado na Revolução, foi preso, soltaram e ele voltou e terminou o mandato dele. Depois de Wilson vieram outros, que minha memória não está me ajudando muito não, até chegar você. Eu estive fazendo a conta lá na rádio esses dias todos. Quantos prefeitos de Itabirano nós tivemos até hoje? Vocês sabem? Quantos prefeitos de Itabirano nós tivemos até hoje? Marco Antônio é o 6º. Itabirano. Porque o resto foi gente de fora que veio governar aqui. Você tem na internet aí? Olha pra mim. Gente de fora que governou Itabira. Tá 100 anos hoje. Itabira merece muito mais. Por isso que tem que ser o amanhã, coloca o hoje. Porque você é o hoje presente. E você vai fazer seu substituto presente, hoje, jamais amanhã. Então, amanhã não Completa existe. 100 anos, hein? Aos secretários, Eu acho que é o filho deve estar ali, Neto, né? Filho, né? Sonef. Quem lançou seu pai, 23 de abril. candidato a prefeito, foi meu pai.
Itabira. Meu pai, porque você não 96 conheceu, anos, se tivesse visto, completaria 100 anos em 2026. papai entendeu que o senhor Neto seria um grande vereador e foi. Wilson Arna Já o Silva, filho, seu irmão, Soares. ó, esse eu tinha a mãe esquerda pra ele. Wilson Carlos Soares. Falei com o prefeito, eu vou contar a história do seu irmão pra ele. Teria 100 Nasceu anos. em Mas isso é outra história. Ô, gente, muito obrigado pela homenagem, Silvio, e a todos vocês que vieram prestigiar Ele essa completaria homenagem. 100 anos. Sei que não as mereci, mas se as mereci, muito obrigado. Para a sua mensagem, convidamos o prefeito Marco Antônio Lage. Muito bem. Boa noite, né, gente? Mais uma vez, senhoras e senhores. O Marcos Ebiroba, a gente dá vontade de ficar ouvindo ele a noite toda, né? Os causos, as histórias, a memória. E, Ebiroba, você foi homenageado hoje, você não sabe por quê, mas todo mundo aqui sabe por quê. É porque o senhor é um homem itabirano de grande honra, com muitos serviços prestados para a nossa comunidade. Se Itabira tivesse mais homens como o senhor na sua história, a cidade estaria muito mais evoluída do que estamos hoje. Obrigado. Marcos Ebiroba, seja no esporte, todas as áreas que a gente discorrer aqui, a gente vai entender, vai encontrar uma presença, uma participação do Marcos Ebiroba na advocacia, na vida política de Itabira, na comunicação com a Rádio Pontal, né, no futebol, no esporte, né, na família maravilhosa. Queria cumprimentar a Vilma aqui, minha eterna professora, saudosa professora, e a dona família que criou. As marcas do Marcos Ebiroba serão indeléveis, né? Para hoje e pela amanhã, que não existe, viu, Ebiroba? Então, acho que todos nós aqui, o Silvio certamente foi quem trouxe, e não foi por puxa-saquismo não, foi por respeito e reconhecimento, mas quando a pessoa traz o nome, eu conheço o processo, todos avaliam, e o seu nome teve unanimidade. Inclusive, eles mandam, a prefeitura se concorda, e unanimidade absoluta desse reconhecimento, né? E reconhecimento ao seu trabalho, à sua honra, à sua história. Então, parabéns, é muito merecido. E, coincidentemente, muito bom, porque depois de amanhã, o Sr. Marcos Evangelista Ebiroba faz aniversário, né, no dia 25 de abril, né? Então, é uma boa coincidência também, porque é uma dupla celebração, essa homenagem dupla. E eu queria cumprimentar aqui o nosso vereador, o Marcos Antônio Ferreira, o Marquinhos da Saúde, que é o segundo secretário da Câmara, e representando aqui o presidente da Câmara Municipal. Joga bola também, né? Jogou futebol amador, já falou sobre isso aqui. Mas fui embora. É ruim também, né? Bom dia, amor. Tem cumprimento também a Jordana Madeira, que prometeu esse ano jogar o futebol feminino. Vai jogar, Jordana? Vai lá? Se inscreveu? Isso aí. Representantes das mulheres. Yuyu da Pedreira, nunca vi o Yuyu, acho que não joga nada. Esse não joga nada, né? Bernardo Rosa joga um pouquinho, tá aí os vereadores. Reinaldo Lacerda também, nada, né, Reinaldo? Carlos Henrique joga uma bolinha lá na Vista Alegre, né? O Elias Lima disse que já jogou no Valério. Eu nunca vi um vídeo dele no Valério. E o Ronaldo Capoeira ele joga futebol, não sei, cadê o Capoeira? Né? Né? Então, eu queria cumprimentar também a Luísa Cupertino, secretária de Esporte e Lazer. Mas, viu, Librão, você me ajudou, porque todo dia eu falo com ela, está muito pouco, você precisa fazer mais pelo esporte, viu? Eu também cobro. O nosso Ricardo Rosa, presidente da Liga Italiana de Futebol, parceiro,
e na pessoa dele eu cumprimento todos os diretores aqui, o Silvio, que foi dito, o Josimar, o Dorré, quem mais? O Zé Eustáquio está aí. Então todo é o time da Liga que faz realmente acontecer o nosso futebol amador. A prefeitura estimula, a prefeitura apoia, a prefeitura financia, mas é preciso ter competências e quem pega para fazer e faz com excelência. E a gente tem visto cada ano essa evolução cada vez mais. O Anderson Alves, nosso secretário de obras, é quem vai executar essas obras de iluminação, vou falar um pouco delas, os demais dirigentes do clubes aí, né? Dos clubes de futebol, estou vendo o Ronaldo, todos eles que estão aqui hoje, né? Senhores da imprensa. E lembrar também, Gabiroba lembrou dos prefeitos itabiranos aqui, e são 40 prefeitos, são 6 itabiranos, mas se você contar essas placas, essa foi a maior coincidência, né? Que a gente descobriu, depois o Jornal Diário colocou na capa, depois da minha eleição, que o meu número na campanha foi 40, do número do meu partido, e eu fui o 40º prefeito da história do Itabira. Então, se você contar as placas aqui, as fotos, são 40 prefeitos. Então, houve uma coincidência. Você é o X. Certo, de Itabira, 40 no total e 6 itabiranos. E relembrando isso aqui, né, você relembrou do Wilson Soares, coincidência também, hoje, se tivesse vivo no dia de hoje, nosso ex-prefeito Wilson Soares estaria completando 100 anos. Hoje seria o centenário do Wilson Soares, nosso ex-prefeito, que inclusive este ano é o ano, né, que a prefeitura, um projeto de lei aprovado pela Câmara, ano do centenário dos ex-prefeitos Wilson Soares e Jair Magalhães Alves. E Vigílio são os três, né? Os três completariam 100 anos este ano. Então, as nossas homenagens também ao Wilson Soares pelo seu centenário. Oi, gente, olha, o Ricardo falou do compromisso aqui, de campanha, que eu sou um prefeito que tem cumprido os compromissos. De fato, eu sou obcecado, eu tenho obsessão por cumprir os meus deveres e os compromissos que a gente conversou na campanha. Eu acredito na política, não é na política só das promessas, eu acredito na política daquela da realização, cada vez mais. Isso é comprovado, né? As pessoas hoje, com o advento de rede social, né, com a comunicação mais ampla, ainda que essa comunicação dê espaço para muitas fake news também, a gente convive com isso cada vez mais, mas essa comunicação, ainda com essa comunicação, o nível de cobrança aumenta e aumentou e tem aumentado cada vez mais, mas os vereadores sabem disso também, né? Nós todos convivemos nesse ambiente e hoje a população espera resultado, espera realização, cobra realização. Então não adianta mais a política da promessa. Então, o compromisso a gente tem, e eu tenho cumprido todos 100% dos compromissos que a gente assumiu com a população de Itabira, né? E claro, tem muita oba-oba, a política tem um ambiente que tem muitas críticas. Este ano, particularmente, você vê muito buraco na rua, muito buraco na rua, que em todas as cidades, você abre estragando, todas as cidades tem um vereador de oposição falando do buraco na rua do prefeito, né? Choveu muito. E choveu muito, você não consegue, né? Os matos altos, etc. Mas são questões que a gente precisa de... É um processo e a cidade tem que ficar bonita no pós-chuva, e esse é o nosso compromisso, deixar a cidade cada vez mais bonita, mais aprazível, melhor de se viver, né? Mas ninguém fala, né, de corrupção no meu governo. Quem fala de corrupção no meu governo é o processo, porque a minha honra eu defendo e ninguém vai impedir que eu defenda a minha honra. Então, outro dia as pessoas, ele processa, porque ele mete processo, porque o processo é como uma forma de censura. Não é, é forma de defender a honra da gente. Eu terminei o meu primeiro mandato sem nenhum processo, monte de acusações falsas protocoladas no Ministério Público, e todas arquivadas. E, porventura, quem imaginou fazer coisa errada dentro do meu governo saiu do governo. Porque essa é a minha premissa absoluta para entrar na política. A minha esposa, a Vilma, não queria que você montasse a rádio, né? A
minha esposa também não queria que eu entrasse para a política e eu temei e entrei. Hoje ela gosta mais do que eu, está gostando mais do que eu da política, viu, Bárbara? Mas o compromisso e a premissa sempre foi essa, né? Fazer mandato honrado, assumindo compromissos com a população. E é nesse sentido que a gente tem um compromisso, Ricardo, com o esporte, que ele é inabalável. Né? Não só porque eu também joguei futebol amador de Itabira, joguei lá no São Cristóvão, tenho muita saudade daquele tempo, que foi um tempo muito rico, para mim como pessoa também, como formação humana, um garoto. E principalmente porque eu sei, e na minha militância profissional ao longo dos anos, eu entendi e compreendi a força do esporte na formação humana, principalmente do futebol. A força do esporte na construção da cidadania de um lugar. Não tem nada mais impactante positivamente do que o futebol, do que o esporte, do que o futebol. É por isso o meu compromisso com... E mais barato. Do ponto de vista financeiro também, o investimento per capita em um garoto, né, para torná-lo um cidadão, ainda que ele não seja atleta, é um dos mais baixos que tem, do ponto de vista do custo-benefício da formação humana. Então, eu tenho um compromisso inabalável com o esporte em Itabira, e é por isso que nós construímos tantos projetos, né, iniciados pela secretária Natália Lacerda, que trabalhou comigo lá atrás. Aliás, quando eu ganhei para prefeito, eu trouxe a Natália porque eu queria fazer uma grande revolução no esporte de Itabira, e a Natália trabalhava comigo já há mais de 6 anos, lá no Cruzeiro, né, no futebol feminino do Cruzeiro, que a gente implantou. Depois, quando eu fui para a CEMIG, a Natália colocou 4.000 crianças praticando esporte na região metropolitana, periférica e vulnerável de Belo Horizonte. E eu trouxe porque ela tinha essa expertise, e eu entendia que eu precisava de uma secretária mulher para reabrir uma secretaria de esporte covardemente fechada, porque eu acho isso uma covardia com o cidadão, com as famílias, e reabrir e reimplantar projetos, implantar novos projetos e fazer com que o esporte pudesse, de novo, ser um pilar de desenvolvimento humano e desenvolvimento social no nosso município de Itabira. Para mim era a base, né? E, infelizmente, embora eu cobre muito ainda da Luísa, viu, porque ela pode fazer mais, tem que fazer muito mais pelo esporte, da equipe dela, que eu cumprimento aqui, toda a equipe da Secretaria de Esportes, que trabalha muito, mas os resultados são excelentes. Doutor Marcos, nós temos hoje mais de 6.000 pessoas praticando esporte em Itabira por conta dos projetos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Esporte e Lazer. E, gente, isso, para mim, eu já contei isso outras vezes para vocês, né, Dimas? Mas, sabe, o que me dá um orgulho danado e uma satisfação danada é o que aconteceu comigo já há um ano e meio atrás, mais ou menos, na Praça Crísio. Eu estava na Praça Crísio, não sei se na inauguração da praça, um momento de um evento ali, e uma senhora lá do Santa Ruth, Ronaldo, uma senhora lá do Santa Ruth chegou perto de mim e falou: prefeito, o senhor não me conhece, mas eu queria te agradecer, porque o meu menino de 12 para 13 anos, né, é meu filho único, sou mãe sozinha, ele nem conhece o pai, eu já tinha perdido meu menino. Já não voltava para casa todos os dias, já não ia mais à escola, brigão, respondão, eu já não sabia mais o que fazer para salvar o meu menino, para ter o meu menino de volta. E foi o projeto, em cada campo uma escolinha, que é o projeto implantado pela Secretaria de Esportes, através de um convênio com o Vida, com o Lulu, Cassinho, a turma toda. Estou vendo o Jorge Nobre ali, que é
um dos mentores desse projeto. Fabuloso isso, misturar os jovens da academia com os experientes boleiros e jogadores, né? Uma mistura perfeita, eu acho, para ensinar esses garotos. E essa mãe me abordou e falou com lágrimas nos olhos, né? O meu menino foi praticar o projeto lá no Santa Ruth e o meu menino voltou para casa. Meu menino voltou para a escola, está estudando, está dormindo cedo, porque ele tem compromissos agora, porque o futebol, aquela prática, exige um compromisso dos meninos. E o meu menino voltou para casa, o meu menino está salvo, eu tenho meu menino de volta. Ela até brincou, até escovando os dentes, ele está agora sem precisar mandar. Então, isso tão gratificante, Odoré, se ouvir isso, entender o seguinte, que o que você faz como prefeito é para impactar toda uma sociedade, para impactar toda uma comunidade, principalmente um foco muito grande nas crianças e os adolescentes. E quando eu assumi essa prefeitura, andavam perdidos, e o aumento de consumo de droga e movimento com droga é cada vez acelerado na cidade. É o esporte que tira essas crianças do mal, que tira essas crianças das drogas, né? Que é uma desgraça do século. Então, isso compensa, isso mostra que a gente tem políticas públicas que são relevantes, que são afirmativas e que transformam as pessoas. É por isso que o esporte para a gente é prioridade, vai continuar sendo prioridade, e foi assim, não só no futebol, mas com aquele espaço maravilhoso. Quem não conhece, eu convido para conhecer, gente. O COI, o Centro Olímpico de Itabira, na antiga malharia Fio de Ouro, que tinha virado uma Cracolândia. Hoje é um centro de excelência de ginástica olímpica. Está aqui o Valdeci, que trabalha inclusive com os meninos, né? Os portadores, as pessoas com deficiência, que tem um núcleo específico só para paralímpicos. Isso é maravilhoso, né? Da mesma forma, o projeto de artes dos Beck Lutas, são mais de 700 garotos, mais de 1.400 crianças do Beck Esporte de maneira geral, inclusive com kimono, praticando 6 artes marciais, que também é uma outra modalidade, natação, todas elas, ou seja, Itabira é uma cidade que respira esporte, que salva os nossos garotos das ruas a partir do esporte novamente. Né? E o futebol amador, Ricardo e todos da Liga, para mim é uma espinha dorsal fantástica que nós temos aqui, que faz parte da nossa memória, da nossa história. O futebol amador, o Gabiroba contou histórias dele lá do Gabiroba. Quem sabe esse time volta um dia, hein? Vermelho e preto, não vermelho e preto mais, né? Não é Flamengo. Mas campo lá tem. Campo bom lá tem, né? Porque nós fizemos isso, reformando todos os campos, né? Cuidando da infraestrutura, para que vocês possam trabalhar, possam se divertir, possam realizar seus sonhos. Então, o meu sonho é o sonho de vocês também, e a gente precisa de infraestrutura, por isso que a prefeitura está investindo nas infraestruturas, para investir nos campeonatos, que a Liga tem feito muito bem, com grande excelência, e agora a gente dando continuidade a esse processo, esse projeto de estruturar cada vez mais, porque este é um caminho sem volta, ainda que no futuro, e certamente, né? Daqui a alguns anos, daqui em 2028 termine meu mandato, o processo, a gente faz as coisas de forma estratégica para que seja um caminho sem volta, para que nenhum prefeito, ainda que não goste do esporte, ou que não acredite no esporte como política pública, ele tenha coragem de entrar numa prefeitura dessa e acabar com o esporte, como aconteceu no passado recente. Porque vai estar tão bem estruturado, a Liga vai estar tão bem organizada, o esporte em Itabira vai estar tão entranhado como política pública e como necessidade dessa população, dessa comunidade, necessidade de sobrevivência, né, de sustentabilidade, que certamente nenhum futuro prefeito terá coragem de dar um passo atrás. Por isso que a gente faz esse trabalho de forma que ele seja perene, né, que seja completo. E o projeto da iluminação dos campos faz parte desta estratégia.
A gente não faz as coisas jogando, né? Tem uma estratégia. A gente primeiro arrumou os campos, tivemos, né, o empoderamento da liga organizada para organizar os campeonatos, porque eles que dão vida, inclusive, que estimulam a prática esportiva, né? Arrumamos os gramados, tem muito mais coisa para arrumar, mas a cada ano a gente vai estruturando um pouco mais, né? Então, este ano, nós já vamos, por meio do orçamento da COSIP, né, que é da iluminação pública, que nos dá direito a fazer os investimentos públicos nesse sentido. Nós fizemos o primeiro campo no ano passado, que foi a iluminação do estádio Rael Pinheiro do Valério Doce, que é um patrimônio público da prefeitura, estádio municipal. Nós fizemos o primeiro e naquele ano nós anunciamos, o ano que vem a gente vai começar a fazer dos campos amadores. Então, este ano nós já vamos dar uma guinada, nós já vamos fazer 9 campos. 9 campos já serão iluminados ou terem, como é o caso lá do Santa Ruth, por exemplo, que é uma iluminação que eles nem usam, porque cada vez que liga, R$10.000 a conta de luz. É impossível, não é isso, Ronaldo? Então, nós vamos fazer com a estrutura moderna, que não custa tanto o custo da luz. Você pode ligar, pode treinar, e isso vai ser maravilhoso. E no ano seguinte, a gente completa todos os campos iluminados. A gente faz 9 este ano, mas o que faltar, a gente faz no ano que vem. Então, a Luísa vai explicar melhor os critérios. A gente precisa ter critérios claros, porque não é político isso aqui. Eu faço política com P maiúsculo, né? Muito embora eu sei hoje que a gente sou super bem recebido em todos os campos, em todo o futebol, no Istorré. A gente foi inaugurar, quando você estava na presidência, com o Ricardo, com todos vocês. Eu sou acolhido como prefeito, muito bem acolhido, porque há um reconhecimento que esse prefeito aqui está fazendo pelo futebol amador. Mas não é política, as escolhas não são políticas, as escolhas são técnicas, e às vezes um campo que não vai receber a iluminação esse ano, porque precisa de investimento no vestiário novo, precisa de uma arquibancada, mas o critério principal é esse. Nós vamos ter 9 campos este ano, que já vai dar um avanço, e a gente já vai poder realizar atividade, já dá para fazer um campeonato noturno, já dá para fazer o Vagalume, Corujão, aí o nome, vamos inventar um nome, né? Mas o fato é que esses campos, e isso aqui tem um impacto muito grande, porque à noite, né, e as sombras danosas andam por aí, e à noite a gente precisa ter atividade. As mariposas. Você imagina que você vai poder praticar o futebol à noite, quem trabalha todos os dias não treina. Então agora não tem mais ninguém, não tem desculpa para não treinar mais. Não tem esse jogador que só gosta de jogar? Não tem mais desculpa para não treinar. Então dá para treinar à noite, dá para fazer campeonato à noite, dá para usar para a comunidade à noite, trazer a comunidade para participar, se envolver mais, se inserir mais. Então é uma série de benefícios que vai trazer, essa iluminação vai trazer para nós, para o futebol, para o esporte em Itabira, né? E a gente vai dar continuidade, né? Então eu espero até o final do meu mandato, Ricardo, fazer também a gente completando isso a cada ano, né? Vestiários dignos, né? Inclusive do árbitro, viu, Gabriel? O árbitro naquele tempo não tinha vestiário, trocava de roupa na rua, no barranco, atrás do carro. Escondido dentro do carro. Agora os vestiários, o projeto tem o vestiário para o árbitro. Isso antes de usar o uniforme, porque a gente estava de roupa. É de roupa mesmo, antes do uniforme. Também as arquibancadas, né? As pessoas atraem gente, ficam vendo futebol em pé. Fui à Pedreira há 2 domingos aqui, lotado aquele campo para ver a final da Copa lá para ganhar recurso para a igreja, né? Nossa Senhora Terezinha, né? Das Graças. E todo mundo em pé, você não tem um lugar, tem que sentar no barranco. Então, é outra necessidade de conforto, de aprimoramento, de evolução. Nós sempre evoluímos sempre. É sempre um processo evolutivo. A gente tem que prestar atenção nele. E depois,
os alambrados, enfim. E a iluminação, o gramado, né? A relva tem que estar bem. Então é isso que a gente precisa de estar sempre investindo. E finalmente, Ricardo, você que tocou no assunto aqui que eu gosto muito, que é memória. Uma cidade, um povo tem que preservar a sua memória. A gente entende o presente da nossa história quando a gente entende, quando a gente conhece o passado. E o Gabiroba podia ficar aqui horas falando da memória dele só no esporte. Ricardo, Idem, quem, todos aqui, João Mário, que foi presidente, nós temos histórias demais para contar. Cada time desse, se pegar o Campestre, tem uma história maravilhosa para contar desde quando o Campestre existe. No São Cristóvão, eu viro e mexo, estou conversando aí, as pessoas lembram do Sozinho, do Tatão, não, do Olintão, de todo mundo. No Olintão é do Grêmio, mas lá do São Cristóvão, ou seja, tem memórias de atletas, de craques na nossa cidade, que são incríveis. Não tem muito registro de imagem, tanto, né? Tem de foto, mas não de vídeo, né? Então, essa história ela precisa ser contada. Então, o meu sonho, que eu espero tornar realizado até o final do meu mandato, é o Memorial, o Museu do Futebol de Itabira, onde a gente vai contar a história de todo o futebol amador da nossa cidade, do esporte, né? O Museu do Esporte, porque também tem muita história no esporte, não só no futebol. Aí o museu, cada canto, cada sala, cada lugar, conta a história e do Valério Doce, né? O ex-presidente João Mário está aqui, do Valério. E do Valério Doce tem muita história quase centenária para contar. A história do futebol de Itabira é centenária. E nós vamos ter que desenvolver isso, acervos, muita gente tem muito acervo, né, para já colocar e a gente usar e contar essa história para as futuras gerações para sempre. 84 anos este ano. Mas o futebol amador também tem, né? 42, né? Então é isso que a gente vai contar. Então a gente tem isso, quer dizer, é dentro de campo, é na formação humana, é na estruturação dos campos, na estruturação, né, na formação humana dos meninos, das meninas, porque o futebol feminino também está sempre, nesse governo está sempre lembrado, esse ano tem o futsal, não é isso? E na memória. Eu acho que a gente fecha muito bem, né, e coloca Itabira como essa cidade esportista que ela sempre foi, para ela ser realmente reconhecida e as próximas gerações lembrarem sempre de como que o futebol, como o esporte, né, faz parte da nossa vida e é importante, tem sido importante para a história de Itabira. Então, os campos iluminados é uma realidade já. As obras começam quando, Anderson? Segunda-feira. Olha aí, segunda-feira já começa com o campo primeiro, todos de uma vez? É isso aí, né? Então, começa segunda-feira a estruturar. Em quanto tempo a gente consegue ter já os 9 campos iluminados? Previsão, 45 dias. Rápido? Assim? 45 dias. Tá vendo? Tá vendo? Então, hein? Primeiro vai ser que eu estou perguntando, primeiro é pedreira. Primeiro, vou deixar a chefe vai fazer o alojamento aí. Na Boa Esperança ela vai explicar. Na Boa Esperança precisa de outros investimentos precisa de outros investimentos antes da luz. Mas o que é importante, até o ano que vem, a gente completa esse investimento de iluminação, né? Porque o recurso da COSIP, a gente tem um recurso X, né? Então a gente vai no limite do recurso deste ano e usa o recurso de 2027 para completar. Enquanto isso, nós vamos completando com as outras estruturações que a gente precisa de fazer, alambrado, né? Enfim, para que realmente, né? Quando for no Brasil da Pedreira, a inauguração, vamos homenagear o nosso querido saudoso Barba Azul, que todo mundo sabe quem foi o Barba Azul. O Barba Azul, claro. É um dos fundadores do futebol. Eu sei. É isso aí. As homenagens são muito importantes nesse sentido. Então, gente, é isso, né? E a gente vai juntos, né? Juntos pelo amanhã, que é hoje. Mas você sabe que o slogan primeiro foi o amanhã feito hoje. Dentro do que você falou, certinho. Não, mas amanhã não existe.
Mas é isso aí, vamos viver o presente. E o presente tá bom demais, gente, porque nós vamos ter luz, futebol, bola rolando, que já começou domingo, né? Bola rolando. E esse futebol maravilhoso que é o futebol de Itabira e que, inclusive, revela grandes craques. E o Valério também esse ano de novo, né, Marquinhos? Para a gente fazer a nossa força pelo futebol, para a nossa vitrine, para projetar Itabira para fora, que é isso aí. Gente, eu vou aproveitar agora com ele? Então tá bom. Obrigado. Viva o esporte e o futebol amador de Itabira. Viva vocês que são os timoneiros. São vocês que fazem esse futebol acontecer. Muito obrigado. Viva o Marco Antônio, que tem ouvido e tem trabalhado por essa terra. Celebrar a vida é marcar a renovação de um ciclo anual e valorizar o tempo vivido. Nesta oportunidade, o prefeito Marco Antônio Lage abraça especial ao seu grande amigo, Dr. Marcos Evangelista, o Gabiroba, que faz aniversário dia 25, e convidamos a dona Vilma também ao palco para receber a homenagem. Esse aqui eu vou entregar para o Márcio, o chá dele, lembrar os poemas do Drummond. E viva o nosso querido amigo, o Gabiroba, Dr. Marcos Evangelista Alves. Desface o dispositivo. Agradecemos às autoridades. Aqui dar uma lida. Vamos passar a palavra para o Dr. Marcos. Gente, não era eu falar mais não, mas esse doutor prefeito que está cada vez me cativando e cavando o meu coração. Vejam bem, ao querido amigo Marcos Gabiroba, exemplo de cidadão itabirano, meu abraço afetuoso pelo seu aniversário. Saúde e vida longa. Olha, gente, eu não quero vida longa, mas não quero aniversário. Muito obrigado. Da xícara. Ah, da xícara. Lê, prefeito, você mesmo. A xícara aqui, feita pelo artesanato de Itabira, lindo, viu, gente? As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, Muito mais que as lindas, essas ficarão. Carlos Drummond de Andrade. É mais bonito que a minha. Eu confesso a vocês que durante anos eu não gostava do Drummond. Normal, né? Jovem, achando que Drummond poderia ter feito muito mais por Itabira do que fez. Mas dentro de uma realidade, quando fiz uma visita a ele no Rio de Janeiro, eu, Coutinho, Feliciano Bugnara, e tinha aí Fabinho Sampaio. Eu perguntei por que Itabira não retrata a parede. Ele falou, mostrou um retrato, falou, que ali está a minha juventude, ali está a minha vida. Sou cabeçudo, sou duro, sou poeta, mas Itabira não sai do meu coração. Aqui me tocou profundamente, eu tornei-se amante da poesia do Drummond.
Por isso eu agradeço ao prefeito, toda a sua assessoria. Né? Eu estou falando baixinho por aqui, eu fui namorado da tia. Ele falou que meu avô era bravo também, por isso que correu. Correu por um único motivo. Eu a conheci após uma procissão de sexta-feira da Paixão aqui na igreja, aqui na Matriz, era Matriz, hoje é Catedral. Né? E ela estudava no Colégio Nossa das Dores. Namorei com ela uns 5 meses. Aí eu falei, eu vou lá conhecer seu pai. Ela falou, não vai não, o papai é bravo. Não, eu vou lá, se ele é bravo, eu também sou. Fui, me recebeu muito bem, soltou toda a minha vida, da cabeça aos pés. E me perguntou, que dia que nós vamos marcar o casamento? Sai de errado. Nem prédio fixo eu tinha na época. Eu falei, eu vim aqui pela primeira vez, mas daqui um dia eu volto aqui para dar o senhor da resposta. Nunca mais voltei. Desface o dispositivo e agradecemos às autoridades e daremos sequências às apresentações técnicas. Convidamos Luísa Cupertino, a secretária de Esporte e Lazer, para a sua apresentação. Pessoal, voltei aqui para a fala. Gostaria de contar com a paciência um pouco de vocês.